Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos falar sobre o que acontece quando alteramos a história contada pelos números, isto é, quando revemos uma série estatística. Nos últimos 2 meses, o Banco de Portugal reviu vários domínios da sua publicação de dados com impacto em séries relevantes como a dívida pública ou a balança corrente e de capital. As mudanças são uma boa oportunidade para destacar a importância destes exercícios de revisão e para debater os equilíbrios que eles exigem, em nome de um retrato o mais fiel possível da realidade. Para nos explicar as principais alterações dos últimos meses, temos hoje connosco Ana Tostão e Fábio Santos, do Departamento de Estatística do Banco de Portugal. Muito bem-vindos. Uma boa forma de começar esta conversa, se calhar, é explicarmos que estatísticas publica o Banco de Portugal, afinal, porque não é o único a fazê-lo em Portugal, certo, Ana? Pode-nos explicar um bocadinho melhor que estatísticas é que nós publicamos aqui no banco? Olá, Nuno. Antes de mais, obrigada pelo convite. Acho que essa é uma excelente pergunta para começarmos o podcast, porque, de facto, as pessoas muitas vezes associam o Banco Central às funções de definição da política monetária ou da supervisão do sistema bancário, mas o Banco de Portugal é também uma autoridade estatística, tal como o Instituto Nacional de Estatística o é cá em Portugal. E, portanto, enquanto autoridade estatística, tem a função de produzir e de publicar estatísticas. Portanto, neste âmbito da produção de estatísticas, o Banco de Portugal é responsável por várias, com destaque para dados sobre o setor financeiro, não é? Tendo em conta a missão do banco, e aqui incluem-se, por exemplo, dados sobre crédito, sobre depósitos ou sobre taxas de juros. Mas o banco publica também outros tipos de estatísticas, onde se incluem, por exemplo, as estatísticas externas, e aqui falamos, por exemplo, da balança de pagamentos, que nos permite ver, por exemplo, para onde é que Portugal está a exportar e de onde é que está a importar bens e serviços, e também nos dá dados, por exemplo, sobre o investimento direto estrangeiro ou sobre a dívida externa. Depois, um outro conjunto de estatísticas publicadas pelo banco são as contas financeiras, que quando juntamos com as contas não financeiras, lá está, que são produzidas pelo INE, nos dá um quadro completo e global da contabilidade nacional. Destacar também as estatísticas do endividamento, que nos dão uma evolução da dívida das famílias, das empresas e do setor das administrações públicas. Depois, o banco publica também estatísticas no domínio dos mercados financeiros e aqui gostava de destacar uns dados que o banco começou a publicar recentemente sobre a emissão de títulos verdes, que têm tido bastante procura por parte dos nossos utilizadores. Em relação às empresas não financeiras, o Banco de Portugal publica mais de 100 indicadores económicos e financeiros sobre os diversos ramos de atividade empresarial em Portugal. E para terminar aqui este rol de estatísticas, não poderia deixar de mencionar 2 daqueles que são os nossos best-sellers, na medida em que temos muita procura por parte dos utilizadores, que são as estatísticas da dívida pública e também as taxas de câmbio do euro em relação às principais divisas que são atualizadas diariamente. Todas estas estatísticas que eu mencionei, assim como muitas outras, podem ser consultadas de forma gratuita no BPStat, que é o portal de estatísticas do Banco de Portugal. Exato. Nessa longa lista, de certeza quem nos está a ouvir reconhecerá pelo menos notícias sobre alterações e evolução dessas séries estatísticas. E nas últimas semanas o que aconteceu foi que o Banco de Portugal reviu um conjunto significativo dessa informação. Certo, Fábio? Podes explicar-nos só porque é que se decidiu fazer essa revisão e já agora, o que é que significa se quer rever uma série estatística? Olá, Nuno. Bom, sim, o banco fez várias revisões em conjunto com o INE nos últimos meses. Estas revisões recentes fazem parte daquilo que designamos por revisões de base, que são revisões mais amplas e estruturais, realizadas em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística. São basicamente uma recomendação europeia, são realizadas por vários países da União Europeia e ocorrem de 5 em 5 anos. Basicamente, estão associadas àquilo que designamos por ano base, ou seja, escolhemos um período que é o ano base, para o qual temos informação mais detalhada, e depois os anos anteriores também podem ser revistos, mantendo a consistência histórica. Neste caso, o ano base mudou de 2016 para 2021. E, de forma resumida, Ana, o que é que mudou? Ou seja, quais foram os indicadores mais relevantes, alguns deles provavelmente já referiste na resposta anterior, que acabaram por ser revistos neste processo? Então, começando pelas estatísticas externas, o indicador que eu não poderia deixar de mencionar é o saldo das balanças corrente e de capital, porque é um dos principais indicadores destas estatísticas, e este saldo indica-nos se o país teve capacidade de financiamento ou se teve necessidade de se financiar no exterior. E aquilo que observamos nas revisões é que, após as revisões, o sinal deste saldo se manteve, sendo a exceção o ano 2020, em que as revisões revelaram que Portugal
teve uma ligeira capacidade de financiamento, ao contrário do que se tinha previsto anteriormente. As revisões de maior magnitude aconteceram nos anos de 2022 e 2023. Por serem os anos mais recentes, são também aqueles que estão mais propensos a que exista informação mais atualizada. E alguns dos principais contributos para estas revisões de maior magnitude nestes 2 anos foram, por exemplo, a informação atualizada sobre exportações e importações de bens, que impactam a balança de bens, também sobre os montantes de fundos que são recebidos da União Europeia, que impactam as balanças de rendimento primário, rendimento secundário e de capital, e também nova informação sobre os montantes de prestações sociais recebidas do exterior por residentes em Portugal, que impacta a balança de rendimento secundário. Depois também existiram revisões ao nível da balança de serviços, nomeadamente na categoria que se denomina outros serviços, e aqui incluem-se atividades muito distintas, como é o caso da consultoria, da engenharia e da publicidade, e um dos principais contributos para as revisões aqui nesta categoria dos outros serviços foi a inclusão de rendimentos de trabalho independente dos residentes em Portugal pela prestação de serviços no exterior, que impactou positivamente o saldo das balanças corrente e de capital a partir de 2022. Vale a pena também falar do investimento direto, na medida em que após revisões verificámos que existia um aumento dos lucros das empresas com capital estrangeiro em Portugal. E para terminar aqui a parte das estatísticas externas, queria também mencionar que as revisões tiveram impacto na posição de investimento internacional de Portugal, mas de forma menos significativa, sendo que o que se verificou foi que o saldo ficou ligeiramente menos negativo no final do primeiro semestre de 2024. Sim, adicionalmente ao que a Ana referiu, nas contas financeiras também não houve revisões significativas e, portanto, a trajetória temporal das séries manteve-se relativamente estável. E em traços gerais, e considerando os períodos mais recentes, podemos afirmar que houve revisões em alta na capacidade de financiamento dos particulares e do setor financeiro e, em sentido contrário, uma revisão em baixa na necessidade de financiamento das empresas não financeiras. Já no caso das administrações públicas, não houve revisões significativas à capacidade ou necessidade de financiamento, isto é aquilo que normalmente chamamos de saldo. No entanto, ainda aqui no setor das administrações públicas, ocorreu uma alteração ao conjunto de entidades que fazem parte deste setor, até no âmbito do que já falámos, e, portanto, esta alteração acabou por ter aqui um impacto na dívida pública, quer para a série histórica, quer para o ano 2023. Para nos situarmos em 2023, que implicou uma revisão em baixa de 1,2 mil milhões na dívida pública, ou seja, o montante ficou nos 261,8 mil milhões, o que significa que Portugal fechou o ano de 2023 com um rácio da dívida pública no PIB de 97,9%. Quem nos esteja a ouvir, se calhar pensa, então se são revisões tão pequenas, porque é que é necessário fazer uma revisão de série estatística? Porque é que não podemos deixar só as coisas como estão? Qual é que é o motivo para as entidades estatísticas decidirem que é importante periodicamente fazer uma revisão destas séries? Então, sim, essa é uma ótima pergunta, porque de facto as pessoas podem estar a ouvir-nos e a perguntar-se, mas afinal, porque é que é preciso rever as estatísticas? Mas as revisões das estatísticas são de facto essenciais, porque são elas que garantem que as estatísticas oficiais são o mais precisas e completas possível. E estas revisões podem ocorrer por vários motivos. Eu e o Fábio já fomos mencionando alguns ao longo do podcast, portanto podem surgir dados mais atualizados ou podemos aplicar metodologias que são mais aprimoradas. E aqui um bom exemplo para dar neste caso é o indicador preliminar do turismo. E porquê é que é um bom exemplo? Basicamente o que acontece é que no final de cada mês o Banco de Portugal publica o indicador preliminar das viagens e turismo, com dados, como o nome diz, preliminares. Exato. Sobre as exportações e importações de turismo. E à data, quando compilamos este indicador, fazemos-lo com a informação que temos disponível no momento. Pronto. Depois, quando publicamos a versão final, com os dados finais de toda a balança de pagamentos, este número pode ou não ser diferente da versão preliminar, porque entretanto também temos informação mais recente que nos permite fazer uma estimativa mais aproximada da realidade. Pronto, e aqui o que é importante frisar é que isso não significa que o número inicial estava errado, significa apenas que poderia estar incompleto. Pronto, e portanto, para concluir aqui sobre a necessidade das revisões, importa notar que as revisões são uma prática normal e esperada nas estatísticas oficiais, e que inclusive é uma prática harmonizada a nível europeu e que contribui para que as estatísticas oficiais sejam sempre relevantes, precisas e atualizadas. E, portanto, devemos ver as revisões como um mecanismo que pretendem sim aumentar a confiança dos utilizadores nos dados publicados. Um esforço constante para nos aproximarmos da realidade. E conseguem lembrar-se de alguns episódios? Este não teve revisões
especialmente grandes ou especialmente substanciais em cada uma das séries, mas houve outras, se calhar, mais complexas ou com uma dimensão da revisão mais significativa. Lembram-se de alguma situação desse género? Sim, a verdade é que as revisões são sempre períodos muito exigentes e, em particular, quando ocorrem com a alteração dos manuais metodológicos internacionais. Uma das revisões complexa foi a de 2014, com a implementação de vários manuais metodológicos. Implementação, isto é, atualização, nomeadamente do Sistema Europeu de Contas de 2010, o SEC 2010, e a próxima revisão neste âmbito será em 2029. Em 2014, para além disso, houve aqui um outro desafio no banco. O banco introduziu um novo modelo de reporte para as empresas, que passaram a ter de reportar as operações com o exterior, o que implicou que os nossos processos de produção estatística tivessem que ser revistos para garantir que os números que nos eram reportados e que depois iríamos publicar mantinham a qualidade. Além disso, por vezes ocorrem também alterações metodológicas fora do âmbito da revisão de base. E a esse respeito estou a lembrar-me do caso da revisão em alta da dívida pública, em 2019, na sequência de uma recomendação do Eurostat, que implicou a incorporação na dívida pública do montante dos juros capitalizados dos certificados de aforro. Também há indicadores que depois são mais sensíveis do que outros, em termos da cobertura mediática, pelo menos. Estes exercícios, às vezes, como já aludiste há pouco na tua resposta, podem gerar alguma desconfiança. Se calhar vale a pena perguntarmos diretamente: estas revisões prejudicam de alguma maneira os utilizadores ou os cidadãos que acedem a estas estatísticas? Ou pelo contrário, até os podem ajudar? Então a resposta é não prejudica. E na verdade, como estavas a dizer, podem até ser vantajosas. O que é importante é que os utilizadores percebam qual é que é o contexto das revisões e os objetivos. E até pode existir, na verdade, um conjunto de utilizadores para os quais as revisões sejam um desafio um pouco maior. E aqui falamos, por exemplo, de decisores políticos, de economistas ou de empresas, na medida em que se calhar já desenharam políticas ou fizeram previsões com base num conjunto inicial de dados. Mas aqui a mensagem que queríamos passar é que as revisões, quando ocorrem, são tendencialmente pequenas e, portanto, não se espera que mudem drasticamente as análises que foram feitas anteriormente. Importa também sublinhar que o Banco de Portugal, assim como as outras autoridades estatísticas, são transparentes quanto à política de revisões e, portanto, informam sempre os utilizadores quando é que vão ocorrer e por que motivos. E, portanto, acho que a mensagem que é importante frisar é que as revisões são um compromisso que as autoridades estatísticas têm em fornecer a melhor informação possível, mesmo que isso implique uma reavaliação dos dados que foram divulgados numa fase inicial. Eu se calhar terminava com uma pergunta um bocado provocadora, que vai no sentido da resposta que estavas a dar, Ana, que estas revisões estatísticas exigem uma espécie de um equilíbrio com, entre aspas, um reescrever da história. Ou seja, as estatísticas informam no momento aquilo que se passou no passado recente, mas também nos contam uma história sobre o nosso passado. E os responsáveis políticos e os cidadãos nesse passado tomaram decisões com a informação que tinham na altura. Como é que se gera esta tensão entre as duas prioridades, que é descrever a realidade que aconteceu há 10 anos ou há 5 anos, mas ao mesmo tempo manter alguma fidelidade em relação àquilo que as pessoas sabiam na altura? Bom, essa é uma questão muito interessante e diria até sensível. No dia a dia, quem produz estatísticas oficiais procura equilibrar aqui um binómio muitas vezes difícil de conciliar. Por um lado, garantir que as estatísticas oficiais refletem a realidade económica e que esta realidade não será drasticamente revista no futuro, e por outro, publicar estatísticas tempestivas, ou seja, atempadas para os utilizadores. Como já vimos, as revisões tendencialmente não são significativas e não alteram a tendência dos dados e do que já sabíamos. No entanto, se esperássemos que a informação estivesse completa para só depois publicar, isso causaria atrasos consideráveis e surgiria aqui um espaço onde a desinformação, as fake news ou as estatísticas não oficiais poderiam propagar-se facilmente e ao mesmo tempo, obviamente, que os decisores políticos e os cidadãos precisam de dados atuais para tomar decisões e nesse sentido é arriscado permitir que essa lacuna, esse tempo exista. Um exemplo concreto do que estou a dizer são os mais de 100 indicadores económicos e financeiros das empresas em Portugal, que a Ana já referiu, ou que o banco publica. A visão completa e definitiva desta estatística só está disponível 14 meses depois do período de referência, ou seja,
Em fevereiro de 2025, o banco irá publicar os dados de 2023. E é naturalmente fácil de compreender que qualquer gestor de empresas precisa de informação mais atempada para tomar decisões. E é por isso que o banco mensalmente e trimestralmente publica outros indicadores que permitem às empresas acompanhar o presente. Obviamente que o banco publica a informação apenas quando existe confiança na robustez das fontes de informação e nas metodologias que são utilizadas. E acho que aqui vale a pena mencionar que essas fontes, por exemplo, fontes administrativas ou os próprios reportes de entidades, são cada vez mais detalhadas, o que de certa forma permite ter uma boa cobertura do que estamos a medir. Além disso, no que diz respeito às metodologias, também é importante referir que nos sistemas estatísticos, como por exemplo as contas nacionais, existe um conjunto de restrições, que vulgarmente chamamos igualdades contabilísticas, que têm de ser verificadas a todo momento e de certa forma ajuda a limitar potenciais erros que podem surgir neste tipo de estatísticas. Mas no fundo, Nuno, para responder mais diretamente à tua questão, eu gostaria de sublinhar é que, ao contrário da desinformação online, as nossas estatísticas são fiáveis e permitem uma leitura precisa e segura da realidade económica. E, nesse sentido, o objetivo do banco, ao atualizar continuamente as estatísticas, é garantir que, por um lado, publicamos dados fiáveis e úteis para tomar decisões informadas no presente, ajustando, obviamente, os dados à medida que vamos tendo informação mais completa e tentando garantir que não existem diferenças significativas nas tendências. E esse é o equilíbrio que, em certa medida, garante que as estatísticas oficiais sejam, ao mesmo tempo, atuais e dignas de confiança, especialmente num cenário onde a desinformação está cada vez mais presente. Fábio, Ana, muito obrigado por nos ajudarem a descodificar o que significa rever uma série estatística. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Pode consultar todos os dados publicados pelo Banco de Portugal no BPStat e em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.